Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem com você? Espero que sim, comigo tá tudo certo. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver na descrição, eu vim falar sobre o livro O Médico e o Monstro. Gente, esse livro quase não me deixou dormir, mas eu já vou te contar por quê. Mas se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação. Também comenta, compartilha e quero agradecer também a todos que se inscreveram, que têm compartilhado e acompanhado os vídeos aqui sempre que são postados, ok? Gente, vou apresentar primeiramente o aspecto físico desse livro, que eu acho ele bastante bonito, bastante interessante. Tinha outras opções, outras edições, mas eu preferi essa. Ele é capa dura. Tem esse fitilho aqui em verde que me ajudou muito durante a leitura. A capa dele é verde e preta, como vocês podem ver. E tem aqui o desenho de um rosto e dentro desse rosto também aparece um monstro. Esse mesmo monstro aparece aqui em preto agora, no fundo, aqui a lombada e a folha de guarda. A diagramação desse livro é muito boa. A fonte é excelente, espaçamento, o tamanho da fonte é ótima, então não tive dificuldade de ler esse livro. Ele é totalmente ilustrado, ele se passa em um cenário de laboratório, então nós temos aqui vários elementos de laboratório, tubo de ensaio, pipeta, enfim, balão e vários outros instrumentos. Ele é totalmente ilustrado, tá? Tem assim essas páginas em preto, tem um sumário que eu achei bastante legal. Tem a divisão aqui dos conteúdos, sempre com essas letras maiores. Várias ilustrações, divisão de capítulo. Eu costumo dizer que eu amo livro ilustrado, mas esse daqui eu preferia que não tivesse ilustração, mas eu já vou explicar por quê. Olha, número de páginas escrito tem 175 páginas escritas, mas o livro mesmo, a história do médico e o monstro, tem 137 páginas, ok? Bem, gente, por que eu digo que esse livro quase não me deixou dormir? Vamos dar aqui uma resenha hoje com um pouquinho de spoiler, sim, porque vai ser necessário para a compreensão deste livro em específico. Não gosto de dar spoiler, não vou contar final, não vou contar detalhes, mas o que o livro traz aqui um pouquinho eu também preciso colocar nesse vídeo para que vocês entendam o cenário, tá? Se passa na cidade de Londres, essa história, que aconteceu por volta de 1886, algo do tipo. O escritor, né, o autor desse livro é o Robert Stevenson e a editora é a Pandorga, certo? Esse livro ele já foi um sucesso, já tem filme baseado nele, já foi reescrito, tem uma nova releitura. E eu, quando comprei, achei que era uma coisa, mas me deparei com outra. Mas quando eu comecei a ler, eu já comecei a entender do que se tratava, né? Então, tipo assim, eu olhei O Médico e o Monstro, imaginei uma coisa. Li a sinopse, fiquei um pouco balançada e falei, vou comprar. Mas aí esperei, né, um pouco, depois surgiu essa edição e eu me interessei pela edição, pela estrutura do livro, capa dura, e fui e comprei. Quando chegou, né, eu do nada assim falei, vou ler esse livro agora, postei aqui no canal, inclusive quando saiu o vídeo de que eu estava lendo, que seria minha nova leitura, na verdade foi o dia que eu terminei de ler. Como ele é pequenininho, eu comecei no dia de segunda-feira e terminei um dia de quinta-feira à noite, certo? Porque ele é bem pequeno e fluido. Eu quase não dormi, mas eu vou contar por que eu quase não dormi. Esse livro, essa história, ela se passa na cidade de Londres, como eu já falei, e é de um médico que é uma boa pessoa, bem conhecido, faz obra de caridades e tem vários amigos, tá? Inclusive, um amigo, o que é o dito monstro, que é uma pessoa perigosa, tá? Não posso falar aqui o nome, porque senão o YouTube vai derrubar meu vídeo. Mas é uma pessoa perigosa. E aí o que acontece? Os amigos desse médico não gostam desse
amigo dele em específico, ou seja, a rede de amigos não gosta desse amigo porque ele faz essas coisas ruins, essas coisas feias. E, na verdade, o que está acontecendo aqui é uma dualidade psicológica, tá? Então, o que se passa aqui nesse livro é uma dualidade da mesma pessoa, mas que apresenta duas personalidades diferentes, extremamente diferentes. Como isso ocorre, de que forma, eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai acabar dando spoiler. Mas o que me deixou intrigada, né, porque é um livro de suspense e terror. Eu diria que é um livro de terror barra suspense barra terror elevado ao cubo. Porque no período que eu comecei a ler, eu achei o início da leitura um pouquinho chata. Como todo livro, você precisa ainda se ambientalizar, saber do que é que está falando. Mas eu fui indo, né? E aí chegou no momento que eu falei assim, já sei o que vai acontecer. Mas a curiosidade bateu. Eu falei, não, vou continuar lendo. E chegou um momento que eu falei, nossa, não tô conseguindo mais ler. Eu não tô conseguindo, eu vou parar, já tava me dando náusea. Não tem nada de nojento, mas tem coisas repugnantes em relação à natureza humana. E aí eu falei, não vou continuar lendo, eu vou parar. Aí depois eu falei, olha, eu vou continuar, eu já tô aqui. A curiosidade falou mais alto, eu queria saber como terminava. E eu fui lendo, era um livro pequenininho, eu juro a vocês, se fosse um livro mais grosso e continuasse com todos aqueles contextos, eu teria parado, porque eu não tinha mais natureza de ler. Aí então, dia de quarta-feira, eu comecei a ler na segunda, na quarta-feira eu li umas cerca de 70 páginas, porque foi fluindo, mas foi o dia que eu não consegui dormir. Porque esse autor, eu não estou dizendo que o livro é ruim, em momento nenhum vou dizer isso aqui, o livro não é ruim, mas o gênero dele não é para mim. Tá? Então, o autor, ele trabalhou com tamanha perfeição nesse livro, que ele, quando aborda o cenário, quando ele aborda os personagens, que tem personagens aqui muito legais, eu absorvo muito disso, tanto em livro quanto em filme. Então, eu comecei a imaginar todo aquele cenário, e é por isso que eu não gosto de livro, gosto de livro com ilustração, mas nesse caso aqui eu preferi que não tivesse ilustrações, porque rapidinho, gente, eu não vou adentrar nas ilustrações para não dar spoiler, mas tem coisas aqui que são assim, horripilantes, sabe? Que eu olhava e falava assim, não, para que essa ilustração? Tipo, não. E aquelas ilustrações foram ficando na minha mente, junto com a narração do cenário, que o Stevenson ele faz com maestria, ele descreve um ambiente, né, a cidade de Londres, aquele lugar sombrio, à noite e tal, e vai falando, e aquilo vai envolvendo, que eu acabei sonhando com o livro, juro a vocês. Eu sonhei, eu fiquei aterrorizada, eu chegava a ver a mão do monstro, essa mão que vocês estão vendo aqui, porque ele vai envolvendo, mas não era só isso, né, o cenário, é um monstro e tal, mas é a personalidade, né? Então, na própria narrativa do personagem aqui, ele vai falar que cada um de nós temos esse lado ruim, né? E ele teve o poder de conseguir manifestar esse lado ruim de alguma forma que só vocês lendo para saber, tá? Sobre o autor, ele morreu aos 44 anos de idade, tinha problemas pulmonares e, enfim, né, usava alguns psicoativos, né, e, enfim. Ele conta que teve essa visão desse livro em um sonho, e ele descreveu. E também tem um pouco de questão histórica aqui nesse livro, né, que vai falar de Londres, basicamente, das coisas que aconteciam às noites de Londres, e geralmente em ambientes de bairros mais pobres, né? Então, os pobres é que levavam a culpa de coisas que poderiam ter sido os ricos que cometiam, mas essas atrocidades aconteciam justamente à noite e no local onde os pobres moravam. Então, tem toda essa dualidade que ele quer mostrar aqui também, com esse médico e com esse monstro, tá? O livro em si é bem escrito,
ele flui. Eu acho que se fosse uma leitura enfadonha, chata, que não tivesse uma narrativa boa, com as coisas que vêm sendo relatadas desse monstro, eu teria desistido, porque já estava me assombrando. Tava me assombrando e ainda por cima ia ser uma leitura chata, eu ia ter desistido. Mas uma leitura boa, foi uma leitura. O livro não é ruim, mas não é aquele livro que vai ficar lá e um dia eu vou dizer assim, eu vou ali ler O Médico e o Monstro de novo. Não vou ler, gente. Não vou ler porque não é o tipo de gênero que eu gosto, tá? Como eu disse, eu absorvo muito e absorvi muito do contexto, mas é altamente reflexivo. Essa guerra que existe do bem e do mal dentro de nós, que precisa ser debatida, o mal ele precisa ser derrubado todos os dias, porque nesse caso aqui ele conseguiu, levar o mal a prevalecer. Mas eu te convido a fazer essa leitura e discutir comigo aí, caso você tenha uma opinião diferente, tá bom? Como eu disse, o autor é excelente, escreveu muito bem, a ponto de que se ele realmente tenta me deixar com medo, ele conseguiu, mas não é o livro que eu vou ler de novo, tá bom? Eu fui numa expectativa e era outra coisa, mas é um livro muito bom para quem gosta desse tipo de gênero. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você já se inscreveu aqui no canal, muito obrigada. Se não se inscreveu, eu te convido a se inscrever. Um beijo e até a próxima. Tchau!